o que foi trabalhado aí nessa jornada? Então, na websérie, eu trabalhei um pouco disso que eu já falei com vocês, da divulgação, da captação de clientes, da importância de você estruturar um método de atendimento, o quanto isso te dá uma segurança para começar, né? E do quão importante é você ganhar experiência na prática, partir para ação, né? Ter essa coragem de começar, tá? Não adianta você ficar travado ali querendo alcançar uma perfeição que não vai existir, só vai existir a sua melhoria com o tempo e com a dedicação, é isso que existe, tá? Agora, coisa 100%, perfeição, isso não existe, tá? Ainda mais quando a gente trabalha com pessoas, né? Se a gente estivesse falando aqui de algo assim, matemático, né? É algo que você tem total controle, aí tudo bem. Agora, no atendimento, é aquilo que eu falei, é 50% você e 50% do cliente. Pode ser que você, mesmo dando o máximo de si, não consiga convencer o cliente de alguma coisa. Se ele estiver fechado, ele não vai aceitar a informação. Você passa a informação e ela volta, bloqueia, né? Porque ele está fechado. Entendeu? Então, entender os próprios limites, entender os limites da técnica, entender os limites de quando a gente trabalha com pessoas é muito importante. Você tem que chegar num nível que você tenha clareza da queixa do cliente, consiga encontrar o que está por trás dessa queixa e levar esse cliente para um nível de consciência melhor e maior do que é o nível que ele está atualmente. É isso, tá? Então, sobre a websérie, foi basicamente isso que a gente trabalhou, né? Na verdade, a websérie eu separei em 3 fases, né? A primeira fase foi a fase de preparação do terapeuta, onde foi falado sobre a importância da sua formação, de você entender bem a técnica que você utiliza. E também na parte de preparação, você entender as suas motivações, né? O que te levou a escolher essa profissão? Para que você vá para o seu trabalho de uma forma muito mais consciente, sem aquelas dinâmicas ocultas, os ganhos indiretos, tá? Que aí acaba te travando, porque você não está ali como profissional, você ainda está muito imerso nas suas questões inconscientes, porque você não conseguiu torná-las conscientes, tá? Então, a nível de preparação, é a formação, né? E você olhar para as suas próprias questões, para a sua própria cura, né? Então, o terapeuta precisa estar 100% curado? Não, porque isso não existe. Ele precisa ser muito comprometido com a própria cura? Sim, ele precisa ser muito comprometido. Ele não pode fazer vistas grossas, né, para ele mesmo. Ah, eu tenho um problema de relacionamento, mas tá tudo bem, deixa quieto, né? Meio que não enxerga, sabe? Finge que não vê. E aí vai lá e atende outras pessoas que têm o mesmo problema, e aí ele leva um monte de coisa dele, da dinâmica dele, pro atendimento com o cliente. Isso não é bom, tá? Então, o terapeuta ele tem que estar bem atento, o que está na minha vida, o que eu preciso olhar, né? Vou resolver de uma hora para outra? Não, mas eu preciso me dispor, eu preciso olhar para dentro, eu preciso entender as minhas motivações para escolher aquele trabalho, tá? Então, tudo isso é muito importante a nível de preparação do terapeuta, tá? Depois, na segunda fase da websérie, foi trabalhada a parte de ação, né? Como que eu vou para a prática, entendendo que somente lá eu ganho experiência. E aí eu falei sobre a captação de clientes, passei um exercício bem legal, bem prático para vocês captarem clientes, né? Algumas pessoas já captaram seus primeiros clientes com aquele exercício que eu passei, algo bem prático mesmo, né? Então, foi bem legal essa parte, que foi a parte prática, de você estruturar o seu passo a passo de atendimento, né? Estruturar as perguntas que você vai fazer para o cliente, isso te dá mais certeza de como que vai ser aquele atendimento e diminui a sua insegurança, tá? Ah, eu vou me sentir 100% seguro? Não, precisa começar mesmo com um certo nível de insegurança, tá certo? E nessa parte de ação, eu trabalhei muito a parte de melhoria, né? Eu estou ali atendendo, eu estou criando conteúdo, eu estou ensinando as pessoas, né, aquilo que eu sei. Eu preciso sempre olhar para que eu posso melhorar, né? Fiz um atendimento? Faz um registro. Depois pede o feedback do cliente, olha ali o que você anotou, reveja na sua mente como que foi o atendimento, repassa ele na sua cabeça e veja o que você pode melhorar. Ficou com alguma dúvida sobre alguma dinâmica que o cliente trouxe?
vá pesquisar, busque supervisão, busca de repente um curso complementar. Então esse processo de melhoria constante é muito importante. Eu falei muito sobre isso também na websérie, nessa segunda fase, que é a fase de agir. E na última fase da websérie, eu trabalhei mais a parte da dinâmica de troca, né? Como que eu faço ali o meu plano de valor, né? Qual é o valor que eu cobro da minha sessão e como que eu vou aumentando isso ao longo do tempo, a partir dessas melhorias. Então, toda vez que eu melhoro algo, que eu ganho experiência, que eu agrego valor naquilo que eu entrego, eu aumento o valor da minha sessão, até que eu chegue num valor que é ideal. Inclusive, eu falei como que você define esse valor ideal. E eu expliquei que você não começa pelo valor ideal, você está começando agora, você está chegando agora. Né? Isso é uma noção sistêmica das coisas. Né? Onde que eu tô? Eu estou querendo entrar em uma profissão onde existem várias outras pessoas que têm um grau de experiência muito maior do que o meu. Eu vou entrar cobrando o mesmo valor que elas? Não. Tá? Então, no primeiro momento, quando eu faço os meus primeiros atendimentos, eu estou tendo muito ganho pessoal, tá? Muitas vezes de entender as minhas próprias questões, porque eu também estou no meu processo de cura, eu estou tendo ganho de experiência profissional, estou tendo ganho de indicações, né, de começar a fluir, de começar a mostrar, né, a me divulgar. Então, eu estou recebendo em todas essas outras coisas, porque eu estou no começo, não tem como receber em dinheiro por todo o atendimento, por todo o valor que eu entrego. Eu entrego algo e eu recebo nos primeiros atendimentos em experiência, né, em indicações, tá? Em ganhar mais segurança, em entender como que funciona a dinâmica ali dos atendimentos, dos profissionais dessa área. Então, eu até expliquei, né? Fiz um desenho para explicar que quando você está começando, você está aqui. E aqui está o conjunto de profissionais que já atuam. Você tem que fazer uma transição da onde você está para esse lugar onde esses profissionais já trabalham com pessoas, né? Seja qual técnica for. Então, você está querendo fazer uma transição. Para fazer essa transição, você precisa pagar um preço. O que é esse preço? De repente, fazer uma formação, né? Ou um curso complementar que vai melhorar o seu atendimento, que vai destravar o seu atendimento. De repente, é passar muito tempo criando conteúdo bom e gratuito para que você tenha os seus primeiros clientes. De repente, é atender algumas pessoas, as primeiras pessoas, um valor um pouco reduzido para que você ganhe experiência. Então, para que eu entre nesse lugar onde eu sou um terapeuta que tem um fluxo constante de atendimentos, que tem resultado, que consegue prosperar financeiramente, eu preciso primeiro pagar, tá? Inclusive, fazer um curso como esse, por exemplo, né, do terapeuta consciente, é uma forma de pagar para você fazer essa transição. Se você está travado, fez um monte de formação e não consegue atuar, ou atua, mas muito esporadicamente, né, não consegue divulgar o seu trabalho, você está no momento ainda de fazer, de entregar, de pagar, de ensinar, de trabalhar, não no momento de receber, tá? Então, para chegar nesse lugar que você quer, você está trilhando um caminho, tá bom? Então, por isso que nesse curso, nesse combo de curso, a gente vai trabalhar muito nesse aspecto de destravar, tá? É para destravar mesmo. Por isso que é uma turma tão limitada. Eu vou acompanhar as pessoas de perto. Você vai me mandar a sua dúvida. Você pode me mandar dúvida no WhatsApp. E a gente vai conversando, a gente vai ter o grupo de alunos no WhatsApp, a gente vai ter encontros ao vivo, tá? Então é algo bem prático mesmo. Tem a parte teórica? Tem a parte teórica, principalmente na parte dos traços de caráter. Mas com a supervisão, essa parte teórica, ela não fica ali presa na sua mente. A gente pega ela e faz alguma coisa com essa teoria. Então, você vai absorver a teoria, você vai estudar, você vai aprender, você vai tirar suas dúvidas e não vai ficar só aqui. A gente vai levar para a prática, você vai fazer os seus primeiros atendimentos utilizando a análise do caráter, né? E você vai levar esses atendimentos para a nossa supervisão, para a gente discutir o caso, para eu na prática ver ali o que você fez, o que poderia melhorar.
tá? Então, a gente vai trabalhar muito de forma prática, porque é só assim que destrava, não tem jeito, tá, pessoal? Então, esse foi o resumo aí da nossa websérie, né? E aí a gente teve as nossas 3 aulas ao vivo. Na primeira e na segunda aula, eu falei das travas, né? Eu separei 7 travas principais que os terapeutas iniciantes geralmente têm. Isso eu falei na primeira aula, e na segunda aula eu falei como que trabalha com isso, né? O que eu faço para destravar isso, se eu tenho essas travas em mim. Então, vou listar rapidamente quais foram as 7 travas, né? A primeira é a dinâmica oculta. Então, o que é a dinâmica oculta? É quando eu tô tendo algum ganho, né? Ou para mim faz sentido a um nível mais profundo ficar travado, né? Então, de repente, eu tô até trabalhando com terapia, mas eu não consigo prosperar, eu só consigo cobrar um valor muito baixo, ou eu cobro um valor, mas vem pouco cliente. Quais são os ganhos secundários que estão ali por trás daquilo? Né? Identificar o que está oculto é muito importante para que você entenda onde que você precisa trabalhar para resolver. Né? Então, tudo que está oculto precisa ser trazido à consciência, senão você vai fazer 1000 cursos, você vai tentar 1000 coisas diferentes, você começa e não termina nada, nada flui, nada vai, porque você não está enxergando o que está te travando, porque é uma dinâmica oculta. Então você precisa olhar bem para dentro de você, para a sua realidade e enxergar isso que está oculto. A gente aprende a fazer isso no curso, nas supervisões, sim, a gente vai trabalhar tudo isso que foi trabalhado na jornada, a gente vai trabalhar de uma forma bem aprofundada, né, no curso, tá certo, pessoal? Então, a dinâmica oculta, ela envolve uma série de coisas, é um combo de um monte de coisas que você precisa olhar, tá, para o seu sistema, tá? Como que o seu sistema familiar influencia você, a sua escolha, as suas travas, os seus medos, quais são as lealdades ocultas, tá? A sensação de culpa, inocência, você precisa aprender a lidar com a culpa, tá? Porque se você não entende isso, inconscientemente você está buscando a inocência e para se sentir inocente é melhor ficar travado. E você se sabota. Então, todas as autossabotagens vêm de dinâmicas ocultas, porque eu não enxergo aquilo, tá? Quando eu enxergo, eu tenho a chance de escolher, será que eu vou fazer isso ou será que eu não vou fazer? Será que eu vou me sabotar ou será que eu não vou? Aí você tem a clareza e fica muito mais fácil não se sabotar, porque você sabe o que está fazendo, né? Você percebe que está indo para aquele caminho de autossabotagem, tá? Então isso é muito importante. A outra trava, vitimização, tá? A pessoa que se vitimiza, ela não assume para si a responsabilidade, né, do próprio trabalho, da própria vida. Então, se eu não tenho responsabilidade sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que acontece comigo, eu tenho uma potência de vida muito limitada. Como que eu vou resolver as coisas? Como que eu vou caminhar? Como que eu vou melhorar? Como que eu vou prosperar? Como que eu vou ajudar outras pessoas se eu não me enxergo como uma pessoa potente? Se eu me vejo como vítima, logo eu entendo que eu não tenho potência de agir, de resolver. Eu não puxo para mim, né, o problema, a solução. Então, a solução está fora, no caso da vítima, né? Ela enxerga dessa forma. Geralmente está no passado. Na verdade, ela nem quer a solução, né? O que seria a solução, ela não quer, tá? Porque ela tem ganhos ali nesse lugar de vítima. Né? Já falei sobre isso também, a necessidade de se vingar da vítima. Né? Ela está muito melhor a nível mais profundo, acusando as pessoas de fora, né, o mundo, as circunstâncias. Ela tem ganhos ali, né, de se vingar e de se sentir vista de alguma forma. Então, ela está melhor assim do que fluindo. Né? A pessoa não quer admitir que as coisas podem dar certo para ela, que pode ser mais fácil, né, que pode acontecer, que pode dar certo. Ela prefere ter aquele discurso, né, dramático. Não, comigo tudo é muito ruim. E com isso ela tem os ganhos dela, né? Falta de autonomia. O terapeuta precisa ter um grau de autonomia para que ele possa passar isso para o próprio cliente, né? Então, como que eu resolvo essa dificuldade de ter autonomia? O que é falta de autonomia?
a pessoa não consegue tomar decisões, ela não consegue assumir as consequências das próprias decisões, ela prefere não agir porque ela tem medo de assumir a decorrência, né, a consequência da ação dela, então ela fica travada, né, com medo de errar. Então eu não tenho autonomia de tomar a decisão, de agir no mundo, né? Eu não consigo validar as minhas próprias emoções, eu não consigo ter uma autonomia interna também, de entender o que acontece dentro de mim, como funciona o meu jeito de pensar, o meu jeito de sentir, o que eu estou ignorando, o que eu preciso olhar. Essa autonomia é importante também para o processo de cura do terapeuta, tá? Estar fechado é outra trava. Quando tem oportunidades, né, de eu aprender coisas novas, de eu ir lá e fazer alguma coisa nova e isso trazer um novo nível na minha vida de experiência, de conhecimento, de segurança, de realização. Tem isso aqui fora, né? Tá aqui, é só ir lá e fazer. Não, mas eu tô fechado. Excesso de controle, porque tenho muito medo de errar. Então, eu só aceito fazer se eu tiver certeza que eu vou controlar todas as variáveis. E aí eu me fecho para a vida como ela é, porque a vida ela tem um movimento próprio. Eu influencio na vida, né? Eu faço os movimentos entendendo que a vida tem uma dinâmica própria e eu posso escolher me abrir ou não para algumas coisas que a vida me traz, eu posso escolher o que eu vou entregar ou não nesse campo maior que é a vida. Agora, querer que eu tenha o controle 100% das coisas para agir, isso me coloca num campo que não é real. Tá? Porque a vida tem um movimento próprio, então estar aberto para as oportunidades, experimentar as coisas, sabe, fazer, mesmo sabendo que aquilo não vai na sequência, né, estar sob seu controle. Então eu faço um vídeo e publico, o que acontece depois não está sob o meu controle, né? O que as pessoas vão achar, se as pessoas vão dar like ou dislike, se as pessoas vão comprar ou não vão comprar, se as pessoas vão rir ou não vão rir, isso não está no meu controle. Né? Então, assim, se eu deixo de fazer por coisas que fazem parte da vida e que não estão no meu controle, eu nunca vou conseguir fazer. Então, eu preciso abrir mão. Isso que é soltar o controle. Eu só controlo, eu direciono minha energia de controle para aquilo que eu posso controlar. O resto, eu deixo. Eu deixo que flua, deixo que as coisas aconteçam. Quando eu estou aberto, é quando eu faço o movimento, eu me abro para quê? Para possibilidades. Né? Então, se eu faço um vídeo, eu estou me abrindo para a possibilidade do que vai acontecer depois que eu postar esse vídeo. Eu me abro para a possibilidade de alguém me criticar. Eu me abro para a possibilidade de ajudar alguém e essa pessoa fica muito grata, de mudar a vida de alguém. Eu me abro para a possibilidade de alguém da minha família achar ruim o que eu estou fazendo, mas eu me abro para a possibilidade de alguém querer contratar o meu serviço. Então, tá vendo que o meu nível de abertura para as coisas, o quanto eu consigo abrir mão do controle, daquilo que eu não tenho como controlar, isso vai definir o meu leque de possibilidades. E muitas vezes a minha prosperidade trava porque eu me fecho, porque eu quero ter controle. Tá? Então, abrir mão desse controle excessivo e direcionar a energia do controle só para aquilo que depende de mim, isso é uma chave interessantíssima para destravar você, tá? Então, vamos ver o que mais. A baixa resiliência, né? Isso é uma coisa que trava. O que é baixa resiliência? A pessoa começa a fazer uma coisa, ai que legal, fiz um post, ai que legal, fiz o atendimento. Acontece a primeira frustração, ela desiste, né? E ela não tem essa força de continuar. Eu tenho um planejamento que eu vou fazer um post por dia, eu vou assistir 2 horas de aula por dia e eu vou seguir esse planejamento. Daí você começa a seguir, chega um dia que você não consegue cumprir. Ao invés de você continuar, ou seja, ter a resiliência de continuar, você para ali. Né? Então, essa baixa resistência ao processo, ao trabalho, às frustrações, é algo que trava se você for olhar a médio e longo prazo, tá? Porque eu preciso dessa constância diária para ter resultado, tá? Não é fazendo algo um pouquinho, uma vez ou outra, que eu vou ter resultado. Geralmente é isso que trava as pessoas de conseguirem cliente a partir de divulgação na internet, porque a pessoa faz uma vez, faz outra vez um vídeo, faz um post, fica ali um mês postando coisa e acha que as pessoas têm que aparecer, têm que vir cliente.
Não, gente, eu comecei a ter um fluxo muito, muito, muito bom de atendimento e de cliente, assim, no nível que eu já não conseguia mais dar conta, depois que eu fiz live todos os dias, por, acho que foram 25 dias seguidos, foi um mês seguido, né? E o que é 4? 40 dias eu fiz? É, eu fiz um monte de live. E assim, não era um videozinho de 10 minutos, era live de 1 hora e meia, né? Era fácil para mim fazer aquilo? Não, eu não tinha equipamento, a imagem não era das melhores, o som, se você for ver os meus primeiros vídeos, era muito ruim, a qualidade do áudio era muito ruim, né? Eu não tinha experiência de falar na internet, não tinha experiência de mexer no YouTube, não tinha nada, né? Mas eu desisti, não, eu precisei ter essa resiliência. Se eu tivesse essa baixa resiliência, isso se tornaria uma trava no meu processo, porque eu faria lá 1, 2 vídeos, ou sei lá, 10 lives, 15 lives e pararia. Talvez eu não tivesse essa virada, entendeu? Então você precisa continuar, isso é bem importante, tá? A sexta trava é a fantasia, né? Quando eu não consigo lidar com tudo isso que eu falei antes, né? Com a realidade das coisas, como que as coisas funcionam no mundo real, concreto, com as coisas do mundo adulto, né? Porque isso é muito difícil para mim, porque eu ainda estou muito na minha criança, eu busco a fantasia, a forma de eu aliviar essa dor, né, de não conseguir lidar com a realidade como ela é, faz com que eu busque a fantasia. E na fantasia é tudo muito melhor, né, entre aspas, porque na fantasia eu faço alguma coisa mágica que as coisas melhoram na minha vida. Só que aí eu fico preso nessa fantasia, nesse vício, me alimentando disso, achando que as coisas vão acontecer, as coisas não acontecem. Ou acontecem de forma muito pouco sólida, muito esporádica, tá? De uma forma assim muito superficial. Então, olhar sempre para a realidade das coisas. E, por último, tratar o adulto do cliente, né? Eu até meio que tô voltando em todos os pontos. Era para ser um resumo, eu acho que já está sendo mais do que um resumo, né? Mas é para fazer esse fechamento, né? E se você quiser saber em detalhe essas 7 travas, volta lá nas lives, tá? E assiste. Mas o último ponto era tratar o cliente como criança, não tratar o adulto, não puxar o adulto do cliente. Quando eu não faço isso, o meu resultado diminui, porque quem que tem a potência de resolver? É o adulto. Você vai trabalhar com a criança do cliente no sentido de trabalhar a dor da criança? Sim. Mas quem que escolheu fazer o atendimento? Quem que paga pelo atendimento? Quem que segue as recomendações daquilo que você diz que o cliente deve seguir? É o adulto. Então, quem tem a potência de resolver a situação, de puxar a criança, né, e resolver, olhar para a dor da criança, é o adulto. Então, você precisa olhar para o adulto do cliente. Se você olha para a criança, você vai ter muita dificuldade, inclusive, de cobrar pelos seus atendimentos, tá? E vai ter um resultado inferior ali na sessão do atendimento com o seu cliente, logo você vai ter menos indicações, tá? Então, uma coisa afeta a outra. Tudo isso é muito importante, essas travas, tá? Se você não consegue perceber a importância disso, você não consegue enxergar o quanto isso trava em vários aspectos, de várias formas, lá na frente, né, o seu processo como terapeuta, tá? Então, por último, né, na aula de ontem, foi trabalhada a parte da análise do caráter, né? Eu trouxe uma visão mais ampla para vocês, que não é necessário se restringir apenas à análise corporal. Embora analisar o corpo seja muito interessante, você tem outras fontes de informação, né? Na linguagem do cliente, na energia corporal dele, nas coisas que ele fala, nas palavras que ele utiliza, nas queixas que ele traz, em como que funciona ali a dinâmica da vida dele, quais são os gostos desse cliente. Então, com perguntas e analisando bem o cliente enquanto ele traz a queixa, enquanto você dá estímulos para ele, né? Então você faz perguntas para ver como que ele vai reagir. Quanto mais você capta esse todo de informações, mais você vai ter facilidade de identificar o traço do cliente. Não só identificar o traço, identificar qual traço está na dor, qual que é predominante para puxar os outros traços para a dor também, tá? Então é muito interessante você fazer essa análise mais completa do seu cliente, mas no movimento ali, enquanto você conversa com ele, tá? Você vai percebendo coisas que
só aparecem quando ele está falando, quando você dá determinados estímulos para ele. Então, identificar os traços, né? Para quê? Para que eu encontre a raiz da queixa dele, né? Se eu tiver uma visão sistêmica, uma abordagem sistêmica, eu posso ir ainda mais fundo, tá? E ter uma cura ainda mais profunda. Então, eu preciso identificar os traços, porque identificando um padrão do jeito dele funcionar, eu consigo muito mais fácil entender a dinâmica familiar dele e eu preciso solucionar, né? Então, por um lado, eu vou solucionar isso ajudando o cliente a ressignificar essa dinâmica familiar, como que ele absorveu essa dinâmica familiar, como que ele sentiu esse trauma, tá? E, por um outro lado, com exercícios, né, com mudanças rotineiras ali no dia a dia dele, nos ambientes, nas coisas que ele faz, tá? Exercícios que você vai recomendar para o cliente para que ele trabalhe em determinado medo que ele tem, tá? Então, essa análise do caráter, se você entende ela do início ao fim, como identificar, né, que informações isso me traz, como que eu uso essas informações para levar o cliente para uma solução, é excelente, tá? Todo esse passo a passo, identificar, trabalhar com a raiz do problema, ressignificando e trabalhar com exercícios, eu vou ensinar no curso, tá? Desvendando os traços de caráter, tá certo? Então você vai saber como levar o cliente para um lugar melhor, como solucionar a dor dele, tal, como apresentar um caminho de solução, porque quem vai aplicar ou não é o próprio cliente, tá? Então, pessoal, é isso.